Fala, galera! O relacionamento de um homem com o seu cão de estimação é a premissa de Good Boy, longa-metragem norueguês cheio de reviravoltas que vai lhe prender numa coleira. Bizarrice e esquisitice são palavras de ordem aqui, a começar pelo tal cão de estimação, que na verdade é um sujeito fantasiado de cachorro. Isso mesmo que você ouviu. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta! Good Boy é um longa-metragem norueguês cuja estrutura narrativa é bastante semelhante à de Fresh, terror de 2022, protagonizado pela Daisy Edgar Jones e o Sebastian Stan. Já comentei sobre ele aqui no canal. Ambos os filmes começam como se fosse uma comédia romântica, com o casal se conhecendo, se apaixonando, e quando eles vão passar um final de semana numa casa isolada no campo, a desgraceira acontece. Porém, ao contrário de Fresh, que esconde as cartas na mão, segura o segredo até o turning point, Good Boy, logo em sua primeira cena, deixa claro que esta será uma obra diferentona, ao mostrar dois homens convivendo numa mansão, sendo que um deles se veste como um cachorro, usa uma fantasia de pelúcia e não só isso, se comporta como um cão, rosna, late, anda de quatro patas e por aí vai. Um comportamento típico de pet play, fetiche onde pelo menos um dos participantes desempenha um papel com características animais. No caso do filme, um cachorro. O nome dele é Frank e o seu dono chama-se Christian, jovem cujos pais já falecidos lhe deixaram uma fortuna como herança. Solitário e um tanto quanto antissocial, Christian conhece através do Tinder a tímida Sigrid, uma estudante de psicologia. Os dois marcam um encontro, conversa vai, conversa vem. Apesar de serem muito diferentes, começam a se entender e a moça vai dormir na casa do Christian. Na manhã seguinte, a Sigrid é apresentada ao Frank e dá no pé. Passado o choque inicial e convencida por sua melhor amiga que seria uma grande burrice abrir mão de um multimilionário só por conta de uma excentricidade, um fetichezinho qualquer, a Sigrid resolve desligar o desconfiômetro e sair novamente com o Christian. E o rapaz explica pra ela que não há nada de sexual entre ele e o Frank. O homem é um amigo de infância com um passado traumático que escolheu viver fantasiado de cachorro, se comportando como um cachorro para fugir da realidade, por não saber lidar com o estresse de estar no mundo. Sigrid, ainda meio desconcertada, aceita a explicação e os dois engatam um relacionamento sério. Afinal de contas, estamos no século XXI. Quem é ela para questionar o modo de vida dos outros, não é verdade? Até porque o Frank aparenta ser um cãozinho amável e cativante. Quando a jovem concorda em viajar com o Christian, passar um final de semana romântico em sua casa de campo, levando com eles o Frank, evidentemente, a garota vai descobrir da pior forma que as aparências enganam. Além da afinidade narrativa com Fresh, no quesito esquisitice, Good Boy também traz semelhanças com Lars and the Real Girl, a garota ideal de 2007, onde Ryan Gosling interpreta um sujeito que mantém um relacionamento com uma boneca inflável. No entanto, ao contrário do filme norte-americano, que apesar da ideia inusitada conduz a história com extrema delicadeza, Good Boy vai por outro caminho esse sombrio e desconfortável. Já a dinâmica entre os três personagens é muitíssimo parecida com a do longa-metragem dinamarquês Speak No Evil, onde um casal passa maus bocados por ser passivo demais diante de uma série de situações absurdas. Aqui também rola um embate entre dominância e submissão. Preciso muito fazer observações sobre o desenrolar da trama, como ela trabalha silenciosamente o controle coercitivo, e infelizmente não há como descrever essas situações sem entrar no campo dos spoilers. Então, se você pretende assistir ao filme,
recomendo fortemente que você acelere o trecho a seguir. Esse é um filme com muitas reviravoltas. Saber delas com antecedência certamente vai prejudicar a sua experiência. Para escapar dos spoilers, basta acelerar o vídeo até a marcação de tempo que está aparecendo em sua tela. Pois bem, o ponto de virada de Good Boy acontece na tal casa de campo, como eu já disse, no momento em que o Frank, a sós com a Sigrid, abre a sua máscara e diz o seguinte: a partir daí, a história passa a ficar cada vez mais macabra. Abalada pela revelação do Frank, a Sigrid começa a temer por sua vida. O Christian já vinha dando sinais de um comportamento dominante e lá naquela residência aproveita para aumentar sua investida contra a moça, no intuito de derrubar sua autoestima e controlá-la. Já havia ali naquele lugar imposto um isolamento da família e dos amigos e sugere a ela, ficarem sem o celular, isolados da internet, das redes sociais. E passa também a dar ordens. Faça isso, faça aquilo. O cara é um mestre da manipulação. Primeiro, ele começa impondo um controle psicológico. Depois, quando ele saca que a Sigrid já sabe a verdade sobre o Frank, passa a pôr em prática um adestramento canino na base da ameaça, intimidação e humilhação. Acredito eu, essa é uma teoria minha, que o Christian inicialmente pretendia impor o controle coercitivo e o adestramento na base do reforço positivo. Se você fizer isso, eu te dou isso. Se você se comportar dessa forma, eu lhe trato dessa maneira. Porque o sujeito se mostra muito decepcionado quando descobre que a garota não só estava mentindo para ele em relação ao Frank, como também escondeu uma faca debaixo do travesseiro. Como eu tenho uma mente distorcida, consigo imaginar um terceiro ato bem mais chocante do que o filme oferece. O diretor Villiers prefere não pesar a mão, prefere não investir na violência gráfica em momento algum. O que é uma pena. Entretanto, ele compensa essa ausência do gore com uma atmosfera opressora quase palpável. O que a obra entrega em termos de violência psicológica é algo impressionante. Good Boy foi exibido no Brasil durante a 19ª edição do Fantaspoa, que aconteceu em abril desse ano e fez sucesso com o público do festival. A trama inusitada funciona graças às atuações sólidas e à direção eficiente do Villiers, que soube construir sua história, ele também é o roteirista, de maneira que o público não consiga antecipar o que está por vir. Uma sequência de eventos cada vez mais chocantes. O filme escandinavo, porém, não é perfeitinho. Algumas decisões tomadas pelos personagens em determinados momentos são bastante questionáveis. Se você começar a pensar demais, se ater, se prender à realidade, vai ser difícil se envolver com o longa-metragem. Além do controle coercitivo e os jogos de poder encontrados em relacionamentos, nas entrelinhas, Good Boy também dispara comentários sociais sobre o quanto importante é saber gerenciar a nossa expectativa em relação aos outros, porque as redes sociais costumam mascarar, disfarçar a realidade. Há também críticas quanto à luta de classes, de como os ricos estão sempre ditando as regras no topo da hierarquia e o quão submissos os pobres se sujeitam a ser ou estar para conseguir um estilo de vida privilegiado. Mesocomédia de humor negro, meso-thriller psicológico, Good Boy, em comparação com outras obras que já apareceram neste quadro, não é tão perturbador assim, mas consegue incomodar bastante, brincando com as nossas percepções e expectativas sociais. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!